Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Aqui é Joana Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diário da História. O vídeo de hoje é a parte 5 da minissérie sobre a dinastia Plantageneta. Hoje falarei sobre usurpação do trono, tratados entre a Inglaterra e a França e a incapacidade de governar que culminou em guerra civil pelo trono da Inglaterra, ou seja, um verdadeiro Game of Thrones da vida real. Pois é, hoje falarei das biografias de Henrique IV, Henrique V e Henrique VI, os reis da casa de Lancaster, um ramo da dinastia Plantageneta. Mas antes de iniciar o vídeo, caso você seja novo aqui no canal, não esqueça de assistir os vídeos anteriores da minissérie. Acredito que você vai gostar. Henrique IV, também conhecido como Henrique Bolingbroke, foi rei da Inglaterra de 1399 até sua morte em 1413, marcando o início da dinastia de Lancaster. Sua ascensão ao trono foi atípica, resultado de um golpe de Estado que depôs o seu primo, Ricardo II. Henrique IV nasceu em 1367, no castelo de Bolingbroke, em Lincolnshire. Henrique era filho de João de Gante, primeiro duque de Lancaster, um dos filhos mais poderosos do rei Eduardo III, e sua mãe foi Branca de Lancaster. Henrique foi treinado desde cedo na arte da guerra. Isso incluía equitação, manejo de armas, táticas militares e participação em torneios. Ele demonstrou grande aptidão nessas áreas, tornando-se um cavaleiro habilidoso e respeitado. Essa formação foi crucial para sua eventual ascensão ao trono e para a manutenção de seu poder. Henrique IV era conhecido por ser bem educado e letrado. Ele demonstrava apreço pelos estudos, o que sugere que recebeu instrução em latim, francês e inglês. Henrique também foi instruído nos ensinamentos sobre teologia e moral cristã, que eram pilares da sociedade medieval. A primorosa educação de Henrique IV, combinada com suas proezas militares e intelectuais, o moldou para se tornar um rei pragmático, cuja inteligência e capacidade diplomática desenvolvida durante a cruzada na Lituânia foram muito úteis para aprimorar sua política de governo. Henrique Bolingbroke demonstrava grande habilidade em torneios medievais e participou de cruzadas na Lituânia ao lado dos cavaleiros teutônicos, construindo uma reputação de bravura e piedade. Henrique IV casou-se 2 vezes. Seu primeiro casamento foi com Maria de Boon, em 1380, com quem teve 6 filhos, incluindo o futuro Henrique V. Maria faleceu em 1394. Seu segundo casamento foi com Joana de Navarra, filha de Carlos II de Navarra, em 1403, viúva de João V, duque da Bretanha, mas dessa união não nasceram filhos. A relação de Henrique com o seu primo, o rei Ricardo II, era complexa. Eles eram da mesma idade e foram companheiros na infância, chegando a ingressar juntos na Ordem da Charreteira. No entanto, a tensão entre os dois cresceu. Em 1398, Henrique foi banido da Inglaterra por Ricardo II em meio a uma disputa com Thomas Mowbray. Quando João de Gante
faleceu em 1399, Ricardo II confiscou as terras de Henrique, impedindo-o de herdar sua fortuna, que era seu direito como herdeiro masculino mais velho. Essa decisão se provou fatal para Ricardo. Henrique aproveitou-se da ausência do rei, que estava em campanha militar na Irlanda, e da impopularidade de seu governo para retornar à Inglaterra com o apoio do exilado arcebispo Thomas Arundel. Henrique rapidamente ganhou apoio, depois Ricardo II, e foi coroado Henrique IV no dia 13 de outubro de 1399, na Abadia de Westminster. O reinado de Henrique IV foi marcado por desafios constantes e uma luta para consolidar sua legitimidade no trono, visto que havia ascendido ao poder por meio da usurpação. Ele foi o primeiro rei inglês a permitir a queima de hereges, principalmente para suprimir o movimento Lollard. Henrique enfrentou diversas rebeliões ao longo de seu reinado, tanto na Inglaterra quanto no país de Gales. As revoltas dos Percy, uma poderosa família de nobres, culminaram na Batalha de Shrewsbury em 1403, onde Henrique e seu filho, o futuro Henrique V, lutaram bravamente e saíram vitoriosos. Essa batalha permitiu solidificar o poder do novo rei. No país de Gales, a rebelião liderada por Owain Glyndŵr também representou um grande desafio por muitos anos. Outro que não facilitava a vida de Henrique IV era o parlamento, especialmente com o longo parlamento de 1406, que buscava aumentar seu poder e influência sobre a coroa. No final de seu reinado, a saúde de Henrique IV deteriorou-se consideravelmente, o que contribuiu para a instabilidade em seu reino. Ele enfrentou tensões com seu filho, Henrique, que viria a ser o futuro Henrique V. Henrique IV faleceu em 20 de março de 1413, em Westminster, aos 45 anos. Ele foi sucedido por seu filho, Henrique V. O reinado de Henrique IV, embora tumultuado, foi crucial para a história da Inglaterra. Sua ascensão ao trono estabeleceu um precedente perigoso para a sucessão real, contribuindo para as futuras guerras das Rosas entre as casas de Lancaster e York. Ele também desempenhou um papel fundamental no aumento do poder parlamentar, moldando a governança inglesa. A vida e os desafios de Henrique IV foram imortalizados nas peças Henrique IV Parte 1 e Henrique IV Parte 2, de William Shakespeare. Henrique V foi um dos mais renomados reis da Inglaterra, governando de 1413 até sua morte em 1422. Ele é lembrado por suas proezas militares, especialmente durante a Guerra dos 100 Anos, e por unificar o seu reino. Henrique V nasceu no dia 16 de setembro de 1386, no país de Gales. Henrique era o filho mais velho de Henrique de Bolingbroke, ou Henrique IV, e de Maria de Boon. Sua juventude foi marcada pela instabilidade política que precedeu a deposição de seu primo, o rei Ricardo II, por seu pai em 1399. Henrique passou parte de sua juventude sob a custódia de Ricardo II, mas foi tratado com dignidade. Com a ascensão de seu pai ao trono como Henrique IV, o jovem Henrique se tornou o príncipe de Gales e o herdeiro aparente. Ele logo demonstrou sua capacidade militar e administrativa.
Aos 16 anos, ele liderou as forças inglesas na decisiva Batalha de Shrewsbury, em 1403, onde foi gravemente ferido por uma flecha, mas continuou a lutar. Ele também desempenhou um papel crucial na supressão da rebelião de Owen Glyndŵr no país de Gales. Henrique V assumiu o trono em 21 de março de 1413, aos 26 anos, após a morte de Henrique IV. Henrique V é mais conhecido por suas campanhas militares na França, que reacenderam a Guerra dos 100 Anos. Ele estava determinado a reivindicar o trono francês, que os reis ingleses acreditavam ser seu por direito. A Batalha de Azincourt foi a maior vitória de Henrique V e uma das mais famosas batalhas da história inglesa. Em 25 de outubro de 1415, com um exército inglês exausto e numericamente muito inferior, Henrique V infligiu uma derrota esmagadora às forças francesas em Azincourt. A vitória, alcançada principalmente pelo uso devastador dos arqueiros ingleses com seus arcos longos, elevou a moral inglesa e estabeleceu Henrique V como um gênio militar. Após Azincourt, Henrique V continuou sua campanha na França, conquistando vastos territórios. Em 1420, ele assinou o Tratado de Troyes com o rei Carlos VI da França. Esse tratado foi um triunfo para Henrique V, pois ele se casaria com a filha de Carlos VI, Catarina de Valois, e se tornaria regente da França e herdeiro do trono francês após a morte de Carlos VI, deserdando assim o Delfim Carlos, o futuro Carlos VII. Essencialmente, Henrique V estava a caminho de unificar as coroas da Inglaterra e da França. Em 1420, Henrique V casou-se com Catarina de Valois, selando assim o Tratado de Troyes. O casal teve somente um filho, Henrique, que futuramente se tornaria Henrique VI. No auge de seu sucesso, Henrique V morreu inesperadamente em 31 de agosto de 1422, no castelo de Vincennes, na França, aos 35 anos. A causa provável de sua morte foi disenteria, que ele contraiu durante o cerco de Meauchy. Sua morte prematura, apenas algumas semanas antes da morte de Carlos VI da França, impediu que ele assumisse a coroa francesa, deixando um bebê de 9 meses como herdeiro de 2 reinos. Após a morte de Henrique V, Catarina de Valois teve um papel limitado como rainha viúva. Posteriormente, ela se envolveu em um relacionamento secreto e se casou com Owen Tudor, um galês de origem modesta. Desse relacionamento nasceu uma nova dinastia que viria a moldar a história inglesa, a Casa de Tudor, através de seu neto, Henrique VII, que ascenderia ao trono após a Guerra das Duas Rosas. Henrique V é lembrado como um dos mais eficazes e carismáticos monarcas da Inglaterra. Sua liderança militar e visão para a unificação das coroas inglesa e francesa o tornaram uma figura lendária. Sua vida e conquistas foram imortalizadas na peça Henrique V, de William Shakespeare, que retrata o rei como um líder inspirador e heróico. Embora o seu sonho de uma união anglo-francesa não tenha se concretizado devido à sua morte precoce, seu reinado deixou uma marca indelével na história da Inglaterra e na Guerra dos 100 Anos. Henrique VI nasceu em 6 de dezembro de 1421 em Windsor, na Inglaterra. Ele foi rei da Inglaterra de 1422 a 1461
e novamente de 1470 a 1471. Também foi nominalmente rei da França de 1422 a 1453. Seu reinado foi marcado por uma série de eventos turbulentos, incluindo a perda de territórios na França, crises de insanidade e o início da devastadora Guerra das Rosas, que culminou na queda da dinastia Plantageneta e na sua própria morte. Henrique VI era filho de Henrique V e de Catarina de Valois, filha do rei Carlos VI da França. Em 1422, seu pai, Henrique V, faleceu, deixando o trono para seu filho, que na época tinha apenas 9 meses de idade. Poucas semanas depois, seu avô materno, Carlos VI da França, também faleceu. Isso fez de Henrique VI um bebê e rei de 2 nações, a Inglaterra e a França. Embora sua reivindicação ao trono francês fosse fortemente contestada por seu tio, o Delfim Carlos, o futuro Carlos VII. Devido à sua tenra idade, o reino foi governado por um conselho de regência. Seus tios paternos desempenharam papéis importantes. Humphrey, duque de Gloucester, tornou-se protetor do reino na Inglaterra, e João, duque de Bedford, atuou como regente da França e comandante das forças inglesas na Guerra dos 100 Anos. Sua mãe, Catarina de Valois, foi impedida de ter um papel político significativo devido à desconfiança dos nobres ingleses em relação à sua origem francesa. A educação de Henrique foi confiada a tutores, incluindo o conde de Warwick, que se esforçou para incutir no jovem rei um senso de dever e piedade. Desde cedo, Henrique mostrou-se ser um homem de grande devoção religiosa e um temperamento gentil, mas, infelizmente, carecia da força de vontade e das habilidades políticas necessárias para governar em um período tão turbulento. Henrique VI foi coroado rei da Inglaterra na Abadia de Westminster em 1429, aos 8 anos, e rei da França em Notre-Dame, em Paris, em 1431, aos 10 anos. No entanto, sua capacidade de governar efetivamente só começou a ser testada a partir de 1437, quando atingiu a maioridade. Seu reinado foi marcado por um declínio acentuado da influência inglesa na França. A ascensão de Joana d'Arc em 1429 incentivou as forças francesas e a maré da Guerra dos 100 Anos começou a virar. Incapaz de liderar exércitos ou tomar decisões estratégicas eficazes, Henrique VI assistiu passivamente à perda de quase todas as conquistas de seu pai. Em 1453, a queda de Castillon marcou o fim da Guerra dos 100 Anos, deixando a Inglaterra com apenas Calais no continente. A partir de 1453, Henrique VI começou a sofrer de episódios graves de insanidade, que podem ter sido herdados de seu avô materno, Carlos VI da França. Durante um período de 17 meses, ele ficou catatônico, incapaz de reconhecer as pessoas ao seu redor, incluindo sua esposa e seu filho recém-nascido. Durante os períodos de insanidade, acabaram criando um vácuo de poder e acentuou as tensões entre os nobres. Margarida de Anjou, a rainha consorte de Henrique VI, uma mulher forte e determinada, tentou proteger os interesses de seu marido e de seu filho, o príncipe Eduardo. No entanto, a ausência de liderança efetiva de seu marido abriu caminho para que Ricardo, duque de York, o parente mais próximo de Henrique, com uma forte reivindicação ao trono,
pois ele era descendente de Eduardo III. Em 1454, Ricardo foi nomeado protetor do reino. A rivalidade entre as casas de Lancaster, cujo símbolo era uma rosa vermelha, e York, cujo símbolo era uma rosa branca, explodiu na Guerra das Rosas, em 1455. Henrique VI, com sua natureza pacífica e sua condição mental instável, era uma figura inadequada para liderar em tempos de guerra civil. Ele era apenas um peão no jogo, que deveria ser retirado do poder a qualquer custo. Em 1461, após a Batalha de Taunton, a mais sangrenta batalha já travada em solo inglês, Eduardo IV, filho de Ricardo de York, ascendeu ao trono e Henrique VI foi deposto. Em 1470, com apoio de Ricardo Neville, conde de Warwick, o fazedor de reis, Henrique VI foi brevemente restaurado ao trono. No entanto, seu segundo reinado durou apenas 6 meses. Em 1471, Eduardo IV retomou ao poder e derrotou as forças de Henrique VI, onde o príncipe Eduardo, filho de Henrique, foi morto. Henrique VI foi aprisionado na Torre de Londres. Acredita-se que ele tenha sido assassinado na noite de 21 de maio de 1471, por ordem de Eduardo IV, para consolidar o poder da Casa de York e eliminar qualquer ameaça à sua coroa. Henrique VI é frequentemente lembrado como um rei infeliz e ineficaz, cuja fraqueza contribuiu para uma das épocas mais violentas da história inglesa. No entanto, sua profunda religiosidade e sua natureza benevolente também são reconhecidas. Ele foi o fundador de King's College, Cambridge, e de Eton College, instituições educacionais que perduram até os dias de hoje. Sua história é um trágico lembrete de como as falhas de um monarca, em um período de instabilidade política, podem ter consequências devastadoras para um reino inteiro. Ele foi o último rei da linhagem direta dos Plantagenetas e seu fim marcou o fim de uma era na monarquia inglesa, abrindo o caminho para a dinastia Tudor. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Obrigada por sua companhia ao longo do vídeo. Até a próxima!